Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu sou o Marcos Paz, aqui do canal Teologia Contextualizada. Espero que todos possam estar muito bem com a graça de nosso Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo e o Santo Espírito Consolador. Um grande abraço a todos. Estamos fazendo algumas exposições aí do período herodiano. Você que tem acompanhado o canal, você tem percebido o quanto de vídeos nós estamos fazendo exposições que tratam do Novo Testamento. Nosso propósito no canal é trabalhar o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, e mergulhar nos livros. Mas antes de nós podermos mergulhar, fazer exegese, hermenêutica, trabalhar os principais temas que as narrativas, né, as cartas paulinas, as cartas gerais, o livro de Apocalipse, né, o livro de Atos dos Apóstolos, enfim, todos os 27 livros compostos que nós temos, antes da gente poder mergulhar de forma plena, a gente está trabalhando alguns fundamentos elementares que tem a ver com o contexto histórico, social, político, religioso daquela época. Aí tem vídeos aí do período interbíblico, romano e agora dos herodianos, e estamos preparando também aí conteúdos e materiais que vão contemplar o período religioso, como escriba, saduceu, fariseu, enfim, as instituições religiosas daquela época, o sinédrio, o próprio templo, como é que estava, né, o tempo daquele período, né, o contexto histórico daquele período. É claro que nós vamos ver mais contextos históricos quando nós entrarmos nos livros, mas a gente vem calçando para que você tenha aí bons fundamentos. Estou passando as bibliografias para que vocês possam futuramente, de repente, comprar, enfim, e temos seguido aí essa proposta. Muito obrigado aí pelo seu like, onde o algoritmo entende que o canal é relevante, e aí ele vai distribuindo para mais pessoas. Te agradeço por você estar compartilhando com seus amigos, entes queridos aí, sobre todo esse conhecimento e essa exposição. E não deixa de comentar, comenta mesmo, comenta à vontade. De repente você tem alguma proposta de algum tema, a gente vai estudá-lo, produzir o conteúdo e poder lançar aí na exposição, tá certo? Canal Teologia Contextualizada, a ideia é fomentar exposições bíblicas e passando pelas ramificações teológicas, bíblicas, históricas, sistemáticas e práticas. A gente vai vir com material aí pesado para aprofundar o nosso conhecimento aí na palavra. Sem mais delongas, vamos então abordar sobre o período herodiano do Novo Testamento, retratado aí nos Evangelhos e também em Atos dos Apóstolos, tá certo? Então vamos falar um pouquinho aí sobre esse assunto. Nós vamos falar hoje sobre Herodes Agripa I, tá? Que é neto de Herodes o Grande. Ele vai reinar durante o período 37 a 44 depois de Cristo. Ele nasce no ano 10 antes de Cristo e morre no ano 44. E ele vai governar a Itureia, Traconides, Judéia, Pérea após Antipas ser deposto. Então, Calígula, que é um amigo de Agripa I, Agripa ele vai passar um período específico ali em Roma, e depois ele cria amizade com Calígula, mas Calígula ele vai se tornar o imperador romano, e dentro dos conchavos políticos, Agripa se torna um governante, e aí ele vai Calígula vai permitir que Agripa possa ter algumas regiões agregadas dentro do seu governo. Tá certo? Agripa I é filho de Aristóbulo e Berenice, sendo neto de Herodes o Grande. Aristóbulo ele é morto por Herodes o Grande, porque Aristóbulo desejou a morte de seu pai, e Herodes, dentro dessas conspirações, acaba matando, assassinando Aristóbulo e o seu outro irmão, chamado Alexandre, no ano 6 antes de Cristo. E como ele é neto de Herodes o Grande e de Mariane, a Hasmoneana, que é neta de Hircano, que vem da família Macabeia, então você tem Agripa I aí
surgindo aí como um governante que ele segue uma linha de pensamento aí dos judeus. Ele tem algumas coisas particulares interessantes que a gente vai descobrir. Foi colocado na tetrarquia por Calígula, como eu disse anteriormente, recebendo essa tetrarquia que tinha sido do seu tio Filipe, que morreu no ano 34, então ele foi agregando mais regiões para poder governar, até porque Antipas foi deposto e depois foi parar para a Gália, né, onde terminou os seus dias, porque foi um governante terrivelmente, né, nada bom, como a gente já viu posteriormente. Então, anteriormente, então quando Antipas, seu outro tio, foi deposto, ele assume o território de Judéia e Pérea, e diante disso, ele tinha confiança total dos judeus, ele era amigo de Calígula e impediu de que fosse levantada uma estátua de adoração imperial. Vamos gastar um tempinho aqui com vocês. Os imperadores romanos, eles tinham o costume de levantar estátuas ou bustos das suas pessoas, do seu ser, para que as cidades, os vilarejos, né, as províncias pudessem tirar um período de adoração, veneração sobre aquele imperador. Acender incenso. Era muito comum os imperadores daquela época se declararem sóter e Kyrios. Deixa eu explicar esses dois termos gregos. Sóter significa salvador, Kyrios, senhor. Então era muito comum eles acharem, né, e se intitularem. Eu estou falando achar porque dentro do cristianismo a gente só sabe que tem um só Salvador e um só Senhor. Mas eles tinham a premissa de considerarem os salvadores daquele período histórico e Senhor da humanidade. Olha só. Então, o que eles faziam? Levantavam busto, estátuas de suas pessoas para que as províncias, cidades, vilarejos, os locais ali pudessem adorar, tirar um período de tempo de adoração às suas imagens. Agora imagine, nós estamos diante de um governante chamado Agripa I. Ele sabe, ele conhece muito bem a cultura da Palestina antiga, os tumultos, as circunstâncias sociais e históricas da época. Ele quer ter confiança dos judeus. Ele segue o judaísmo e ele se levanta contra, né, esse aspecto, e ele é bem sucedido, porque ele tramita como também representante do Império Romano, porque o Império Romano tem governadores, tem senadores, tem gente espalhada por todos os cantos. Então ele vai amarrar politicamente algumas questões que envolve a fé monoteísta, né, os judeus, o judaísmo. Como os romanos eles são abertos ao politeísmo e ele está no meio de tudo isso, então ele sabe costurar muito bem essa questão. Então ele cai na preferência também dos judeus. É interessante que ele vai apoiar o imperador Cláudio quando Calígula é assassinado de forma brutal. No canal nós temos aí uma exposição falando de todos os imperadores dentro do Novo Testamento, tá bom? Dentro aí da característica dos 27 livros. Aí eu falo um por um e algumas situações em que acontecem. Então, quando Calígula, seu amigo, vem a ser assassinado numa conspiração, porque Calígula é um dos imperadores bem complicado, ele vai apoiar o imperador Cláudio, tá? Que vai surgir, e posteriormente Cláudio vai expulsar os judeus lá de Roma, vira uma bagunça, enfim, que a gente vai poder depois mergulhar um pouco sobre esse contexto histórico.
Ele vai residir lá em Jerusalém, então ele ia de forma regular no templo oferecer seus sacrifícios diante do sumo sacerdote. Enfim, ele vai impedir diversas tentativas de paganização da Palestina, e porque ele segue, né, a lei judaica. Dentro desse contexto cultural, religioso, político, social, a Palestina ela sempre teve vários momentos tensos nessa questão de paganização, o que levou a eles aprenderem e serem resistentes, opositores ao paganismo, é o efeito que causou a eles historicamente no Antigo Testamento, quando eles foram deportados para a Babilônia, onde eles permaneceram durante 70 anos sendo disciplinados por Deus por causa da quebra da aliança e de tanta idolatria que os judeus cometeram lá no Antigo Testamento, lá atrás. Nem sempre os judeus foram monoteístas. Grande parte dos judeus foram politeístas, rasgaram a aliança do Senhor, a lei do Senhor, e trouxeram problemas. Uma vez que Agripa I ele tem ideia do contexto histórico, social do seu povo, então ele vai se colocar de forma opositora diversas vezes para que a Palestina não tenha influência de diversos ou na pluralidade de deuses que acontecia naquela época de adoração. Ele vai perseguir o cristianismo, ele executa um dos apóstolos de Nosso Senhor Jesus Cristo, irmão de João, chamado Tiago, filho de Zebedeu, que foi um dos pescadores, né? Tiago e João, que eram pescadores. Tiago é o mais velho, João é o mais novo. E Tiago, ele é morto à espada. Ele prende Pedro, Pedro vai para o cárcere num período de tempo. Olha que interessante, a Bíblia ela vai colocar esse registro no livro de Atos dos Apóstolos. Depois de 30 anos que Jesus já tinha ascendido aos céus, tal, etc., eles estão pregando a palavra de Deus. Isso vai acontecer por volta do ano 49 a.C., aproximadamente. E essa referência do versículo 11 até o versículo 19 de Atos 12, ela é interessante a gente ter ideia. Olha que coisa. Eu vou ler o versículo 1, 2... aí 3, depois eu vou ler do 11 em diante. Capítulo 12, 1 fala assim, ó, porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Ou seja, Herodes Agripa I, ele era a favor do judaísmo. E o cristianismo, ele era considerado como uma seita dos nazarenos. Era assim que era vista pelo judaísmo. O que acontece? Como ele é um seguidor do judaísmo, ele vai se opor ao desenvolvimento e o crescimento aí do cristianismo. Então ele passa a maltratar quem? A igreja. Ou seja, as pessoas que estão crendo em Cristo Jesus, estão vivendo pela fé, estão propagando a palavra de Deus, porque os cristãos daquela época eles eram repudiados veemente pelo judaísmo, pelos judeus. Enfim, era um negócio terrível, para vocês terem uma ideia. Então ele passa a maltratar alguns da igreja. E aí o versículo 2 vai dizer assim, ó, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Então eles estão pregando o evangelho, ensinando o evangelho ali dentro da Palestina, e Tiago, ele se torna o primeiro mártir apostólico por pregar sobre Cristo, por ser testemunha de Cristo, por ensinar sobre Cristo, e Tiago, ele é morto de forma brutal, à espada. Versículo 3, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Então, diante de uma festa, diante de um contexto religioso ali na Palestina antiga, nesse período aí dos dias dos pães asmos, Pedro, ele é preso, prendem, e olha para você ver, caiu no gosto
aos judeus a obra malignizada de Agripa I em relação aos crentes daquela época, aos adoradores de Jesus Cristo. Que coisa extremamente terrível. E aí depois o apóstolo Pedro é lançado no cárcere. Isso está no versículo de número 4. E aí o versículo 6 vai dizer o seguinte: quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Ou seja, há um sobrenatural acontecendo em relação ao apóstolo Pedro, que é libertado pelas mãos do próprio Deus, que envia, né, um anjo do Senhor ali e que liberta o apóstolo Pedro. Então você tem aí a reação de Agripa I de forma violenta, brutal, contra os crentes, os seguidores de Jesus, e isso foi agradável aos judeus, para você ver como a perseguição aconteceu naquele período. Entre os versículos 11 a 19, Pedro, depois solto, ele fala o seguinte, o narrador, que é Lucas: então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir para a casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo, então eles abriram, viram-no ficar atônicos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos seus irmãos. Tiago aqui é o irmão de Jesus. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado, não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Então Herodes Agripa ficou sabendo desse relato em que Pedro, né, não está mais na prisão, foi solto. Houve um alvoroço entre os soldados e Herodes mandou que aquelas sentinelas, aqueles soldados, fossem inquiridos e depois fossem justiçados, ou seja, mandar matá-los, né, porque eles não tiveram, não foram, Pedro não foi impedido, né, de ser livre, né, nesse sentido aí. Tem uma outra palavra que eu queria colocar para vocês, eu vou lembrar e vou falar. Não se colocaram contra, né? Aquela questão, mas também não tinha como se colocar contra. Por quê? Porque o ato da liberdade de Pedro foi ato sobrenatural, foi um ato divino, da manifestação de Deus, através de um anjo do Senhor, conforme o versículo 7, que iluminou toda aquela prisão, tocou em Pedro, despertou, ele levantou, caiu as cadeias, porque ele estava amarrado, né, preso, caiu aquelas cadeias e cingiu-se e passou por meio, né, dos soldados ali e livre foi. Então houve uma ação sobrenatural. Embora Tiago, o Senhor permitiu, através aí dessa espada, ser o primeiro mártir e dorme com o Senhor. Tiago, irmão de João, o pescador que largou tudo
para seguir a Cristo. Agripa I, ele vai morrer por volta do ano 44, conforme a gente falou, e alguns estudiosos entendem que elevou o seu coração perante um dos jogos em homenagem ao imperador romano, né, em Cesareia, a qual as pessoas proclamavam Agripa I como se ele fosse um deus, e aí ele veio cair de enfermidade intestinal. Só que o texto bíblico, isso aí é do ponto de vista de alguns estudiosos, mas do ponto de vista bíblico, eu quero retratar com vocês o capítulo 12 de Atos, versículo 20, para nós pensarmos. Olha que interessante. Ora, havia séria divergência entre Herodes, que é o Agripa I, e os habitantes de Tiro e Sidom, que é o Líbano dos dias de hoje. Tiro e Sidom eram duas regiões daquela época que também eram abastecidas pela Palestina antiga. Aí nós estamos falando de comércio exterior. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele. A ele quem? A Herodes Agripa I. Depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, né, a sua roupa, né, aparentado, né, com roupas reais, assentado num trono, dirigiu-lhes a palavra. Certamente assentado, foi pronunciar uma palavra ali para as multidões que estavam ali naquele período. E o povo clamava, aí o povo, é voz de um Deus e não de um homem. Certamente o ego desse rei, desse monarca, né, desse governante, Herodes Agripa I, inflamou. Porque você tem o desdobramento disso no versículo 23. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Então, alguns estudiosos vão tratar de que ele veio a cair de grave enfermidade intestinal. Mas o texto bíblico fala que foi comido de vermes e expirou. Algo ali foi sentenciado pelo Deus vivo, que não viu a atitude de Agripa I com bons olhos, tá certo? Certamente, aqui nós precisamos pensar, não está explícito, está implícito. Precisa gastar um pouco de fuzil aqui na reflexão. E o povo clamava, e a voz de um Deus e não de um homem. Então ele estava procedendo algumas palavras para aquelas multidões, e a resposta daquelas palavras vinham para Agripa I em clamor do povo, dizendo, é um Deus que está falando conosco. E Deus não atribui a sua glória para homem nenhum. Tá certo? Você tem esse registro muito claro aqui em relação a Herodes Agripa I. Como a gente viu anteriormente, Agripa não poupou a igreja de Deus. Pelo fato, no capítulo 12, no versículo 1, dele prender alguns da igreja para maltratar e matar a espada Tiago, ele foi sentenciado por Deus, acima de tudo, um homem também extremamente violento, brutal, sanguinário, embora ele tenha alguns pontos em que ele não é pagão, ele não adora imagens, ele não adora os deuses romanos, e tampouco os imperadores que se intitulavam como divindade. Contudo, ele era um homem pecador, sanguinário, violento, assassino e também cheio de ego em relação aí a uma série de eventos sociais como governante. Deus não divide a glória
com homem algum e também sentencia aqueles que são violentos contra a igreja de Cristo. Não passou imune a sentença de Deus por ele ter maltratado a igreja de Cristo e ter martirizado, ter passado a espada Tiago, irmão de João e apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus ele vê diante desses contextos e exerce, amigos, o seu juízo. Isso traz temor e tremor. E esse homem, conforme o texto deixa claro entre os versículos 21 e 23 de Atos, capítulo 12, uma sentença caiu no mesmo instante e esse homem veio a expirar, veio morrer, e o texto fala comido de vermes e expirou. Alguns estudiosos eles procuram atenuar alguns acontecimentos bíblicos. Nossa proposta aqui é expor que as escrituras sagradas, as narrativas, elas expõem. Nós estamos vivendo num período em que as escrituras sagradas, seja as narrativas, os evangelhos, as cartas de Paulo, as cartas gerais, o próprio livro de Apocalipse, alguns fazem desdém, alguns menosprezam o sobrenatural divino, as ações divinas, mas você que é inteligente, você que entregou sua vida para Cristo, você que tem seguido o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo e que entende que a Bíblia Sagrada ela é a revelação de Deus, você percebe dentro do contexto cultural, social, religioso, daquela época, político, coisas bem complicadas, tensas, mas a igreja do Senhor avançando, o nome do Senhor Jesus Cristo sendo glorificado, nada impediu o evangelho de ser propagado pela igreja. O evangelho tem sido propagado até os dias de hoje de forma clara, objetiva, nas quais o nome de Cristo, o nome de Deus tem sido glorificado e muita gente tem sido abençoada, recebido o Santo Espírito de Deus e caminhado de forma, ou caminhando, né, de forma gloriosa na palavra do Senhor. Permitindo Deus, nós vamos falar do último governante, que é Agripa II, que é filho de Agripa I, o último representante aí da dinastia herodiana. Que Deus te abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude a conhecer mais a sua palavra, lembrando que Deus não divide a sua glória com homem nenhum. Que nós possamos atentamente, somente, como diz a reforma, dar glória só a Deus. Um grande abraço a todos. Valeu, fui!